Vamos conhecer um pouquinho então da pá carregadeira. A pá carregadeira é um equipamento utilizado em serviços de terraplanagem, mineração, florestal, entre outros. A sua operação requer a observação de alguns detalhes para se obter um bom rendimento. O trabalho normalmente consiste em realizar a operação de curva de nível, lombadas, trincheiras, aterros, carregamentos e movimentação de materiais diversos. Então, é um equipamento hoje utilizado em diversos tipos de operação para realizar diversas atividades. Como a gente deu alguns exemplos aqui de terraplanagem, de mineração, florestal, também bastante utilizado na construção civil. Então, hoje é um trabalho, um tipo de atividade que são realizados com a pá carregadeira, não é algo muito restrito, é algo que hoje já é mais abrangente, já é maior. Então, não só o carregamento de materiais, essa movimentação, mas também abertura de valas, de trincheiras, aterros, lombadas, para uma série de outras atividades que não propriamente só o carregar, como ela traz no nome, né? Pá carregadeira. Ela não apenas carrega materiais, mas ela faz também outras operações e não está ligada a apenas um segmento da atividade, mas a vários, né? Muito utilizado hoje em dia em grandes obras na construção civil, mas também na parte agrícola, na parte florestal, de mineração, continua sendo ainda bastante utilizado, também nos serviços de terraplanagem, enfim, é um equipamento que veio para facilitar muito as nossas rotinas de trabalho, muito o nosso dia a dia. Mas para isso, a gente precisa ter ali um operador qualificado, um operador que conheça todos os procedimentos, não só operacionais, mas como também um conhecimento técnico, conhecimento de segurança do equipamento e da operação da pá carregadeira, para que a gente consiga fazer essas nossas atividades em que é utilizada a pá carregadeira, atingindo os nossos objetivos e, consequentemente, também tendo toda a segurança necessária. E existem aí dois tipos de pá carregadeira, então ela é uma máquina autopropelida que pode ser com chassi rígido ou articulado. Atualmente, a mais encontrada é a de chassi articulado. Então, essas máquinas mais novas, mais modernas, estão saindo todas já com o chassi articulado, que dá na parte operacional do equipamento, o torna um pouco mais eficiente. A gente tem um pouco mais de ação com esses equipamentos. Não que com a de chassi rígido a gente não consiga fazer. É que na de chassi articulado a gente vai ter um pouco mais de opção, a gente vai ter uma operação um pouco mais eficiente, com mais pontos aí positivos, mais condições de fazer essas atividades com variedades de ações, ou seja, talvez com a de chassi rígido a gente fica um pouco mais restrito a alguns movimentos e na de chassi articulado a gente tem um pouco mais aí de ações que a gente consegue fazer com equipamento. Mas as duas vão nos atender aí tranquilamente, seja de chassi rígido ou seja a de chassi articulado. Temos também
a pá carregadeira de tração com esteiras. Então, uma máquina autopropelida que possui um chassi rígido. A sua esteira pode ser de ferro ou de borracha. Vai depender também do tipo de solo, o tipo de atividade que eu vou realizar. Então é bastante encontrada esse tipo de pá carregadeira na mineração, na parte florestal, onde a gente tem um piso mais acidentado, né, um solo mais acidentado, também nas áreas florestais. Então é um tipo de equipamento que é mais utilizado onde a gente tem esse solo mais deteriorado, mais danificado, que eu não tenho ali um piso lisinho. Então, normalmente a gente utiliza esses equipamentos de esteira. Então, essa escolha de qual tipo de pá carregadeira eu vou adquirir ou a empresa vai alugar para a gente trabalhar, vai muito em relação às condições que a gente tem de trabalho, ao tipo de solo, ao tipo de piso, o que eu vou movimentar, qual é a atividade que a gente vai fazer com essa pá carregadeira. Tudo isso, claro, vai influenciar na escolha. A gente precisa pensar no custo-benefício também e principalmente na segurança do trabalhador, do operador. Se aquela pá carregadeira vai atender aos requisitos de segurança, se aquele trabalhador, se aquele operador vai conseguir fazer as suas atividades, as suas manobras com a pá carregadeira de forma efetiva e segura. Então, vai variar muito do que a gente vai encontrar, se é uma mineração, se é uma atividade florestal, se é construção civil. Então, em que fase está, por exemplo, essa construção civil também, se eu estou ainda lá na terraplanagem, se eu já estou numa fase de concretagem, enfim, tudo isso a gente vai ter fatores ali que vão indicar para a gente se eu vou para esse caminho ou para que tipo de equipamento a gente vai escolher. Mas, basicamente, as suas funções ali vão ser muito parecidas, muito próximas, né? Muda um pouquinho a marca, o modelo, se é rígido, se é articulado, se é esteira, se é pneu, mas são características básicas aí, como a gente vai ver também a configuração H, o Z-Bar, que muda um pouco sim a operação, mas a funcionalidade do equipamento continua sendo muito próximo, muito parecido. Para que a gente atinja essas condições de segurança, existem algumas regrinhas básicas aí que a gente precisa sempre estar avaliando. Uma dessas regras é que nunca faça nenhum tipo de limpeza, manutenção ou lubrificação com o equipamento ligado. Isso é terminantemente proibido. Sempre que eu precisar fazer qualquer tipo de limpeza, manutenção ou lubrificação, eu preciso seguir os seguintes procedimentos. Quando for parar o equipamento, procure para algum tipo de intervenção, sempre estacione em local plano. Desligue o equipamento e mantenha-o engrenado e retire a chave do comando para evitar que outra pessoa dê partida na máquina. Então, preciso fazer uma limpeza, uma manutenção, uma lubrificação nesse equipamento. Jamais posso fazer com ele ligado. Eu preciso encontrar um local plano, de preferência, mesmo sendo plano, está calçando esse veículo. Vou desligar, manter engrenado, o freio de estacionamento acionado e aí eu vou retirar a chave do equipamento, a chave da pá carregadeira. Por quê? Justamente para evitar esse acionamento
do equipamento enquanto estiver ocorrendo essa limpeza, essa lubrificação, essa manutenção do equipamento. Lembrando, manutenção, lubrificação, quem faz é equipe especializada, é o mecânico, é o eletricista. Dependendo do tipo de limpeza também, se for algo mais profundo, uma intervenção maior no equipamento, também não é o operador. O operador é algo superficial, algo que ele vai visualizar, algo mais simples. Para manutenções, para troca de peça, para limpeza, lubrificação, equipe especializada. Então tem que ser o mecânico, tem que ser equipe de manutenção. E aí é importante que o operador conheça esse procedimento, porque é ele que vai levar o equipamento normalmente até lá. Então, procurar esse local plano, acionar freio de estacionamento, manter o equipamento engrenado, se for o caso, desligar o equipamento e retirar a chave. Calça o veículo e essa chave vai ficar com o operador, para evitar que outra pessoa vá lá e acione o equipamento enquanto está ocorrendo essa manutenção, o que pode causar acidentes gravíssimos. A gente tem alguns componentes ali que podem causar sérias mutilações se eles forem ligados enquanto tiver alguém realizando manutenção nesse equipamento. Então, extremamente importante. Esse é um procedimento que a gente precisa seguir à risca, ou precisa ser criado, se ainda não existe, ou realizar qualquer tipo de manutenção, fazer todo esse procedimento e retirar a chave. Então, vai ficar no bolso do próprio operador, vai ficar com o encarregado, vamos deixar num local onde outras pessoas não tenham esse acesso para minimizar essa probabilidade de acidente. Então, é o mínimo que a NR11 nos pede. Eu preciso manter esse equipamento seguro enquanto eu estiver realizando a atividade. E aí eu posso criar procedimentos adicionais, a mais, para garantir essa segurança. Então, vou trancar a cabine do equipamento, vou colocar uma plaquinha de sinalização. Antes de fazer a manutenção, eu preciso que o operador assine algum termo, enfim, eu posso criar procedimento a mais. A NR11 ela dá os conceitos básicos, mínimos aqui, que é parar em local plano, desligar o equipamento, freio de estacionamento, engrenado, calçar o equipamento e retirar a chave. Se eu quiser acrescentar ainda mais itens, como trancar a porta, como fazer o operador assinar, colocar uma plaquinha de identificação, enfim, a mais a gente sempre pode fazer. O que eu não posso é retirar. Eu vou fazer todo o procedimento certinho, mas deixo a chave ali. Não pode. Faz tudo, mas eu esqueço de um calço. Pode. Então, seguir todo o passo a passo. A gente está falando ainda de uma manutenção preventiva ou corretiva, não importa. Eu preciso que tenha as condições de segurança para que a equipe de manutenção possa fazer essa sua atividade, minimizando a probabilidade de acidentes e de lesões. Então, equipamento sempre desligado, calçado, freio de estacionamento acionado, engrenado e retirando a chave do comando também. Isso garante uma maior segurança durante essas limpezas, manutenções, lubrificações da pá carregadeira. As máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos: utilizados unicamente para os fins concebidos, segundo as especificações técnicas do fabricante, operadas somente por trabalhadores capacitados e qualificados para tais funções e utilizado dentro dos limites operacionais e restrições indicados
pelo fabricante. Então, 3 regrinhas básicas aqui, porém muito importante. Primeiro, só utilizar o equipamento para os fins que ela é destinada. Então, a pá carregadeira, ela serve para quê? Para transportar materiais, para fazer vala, trincheira, movimentação de terra. Não é, por exemplo, para eu estar levantando pessoas na concha da pá carregadeira. Não é para isso. Não é para esse fim que ela foi destinado. Não é para estar empurrando outros veículos, outros equipamentos com a pá carregadeira. Esse não é o fim que ela foi destinado. Não é para eu estar utilizando a pá carregadeira como um reboque. Não é para isso que ela foi destinada. Então, utilizar o equipamento somente para aquilo que ele foi destinado, para fazer essa movimentação de materiais, para fazer escavações, aterros. É para isso que ela existe, para isso que ela foi criada. Para a movimentação de pessoas, a gente tem outros equipamentos. Para guinchar, para puxar, empurrar um veículo, existem outros equipamentos específicos, que não é a pá carregadeira. Então, utilizar o equipamento para o fim que se destina. Não é um equipamento para diversão, para lazer. Já vi em algumas situações o pessoal brincando com a pá carregadeira, brincando numa represa, por exemplo, ali, enchendo a concha de água, enfim. Não é esse o fim que ela se destina. A gente pode ter acidente. Então, utilizar somente para as atividades de trabalho específicas a que ela se destina. A segunda dica importante aí, só pode ser operada por trabalhadores capacitados e qualificados para as funções. Então, não pode ser qualquer pessoa. É quem tem o treinamento de formação de operador de pá carregadeira e também quem fez a reciclagem pela empresa. Isso automaticamente vai te dar a autorização para poder operar o equipamento. Então, eu fiz o curso de formação de pá carregadeira lá há 2, 3 anos atrás, lá fiz ontem os treinamentos, não importa. Entrei na empresa, vou começar a trabalhar. Mas eu entrei em outra função, eu estou fazendo outra atividade. Um dia eu vi que o equipamento estava ali parado, eu quis adiantar um serviço, vou lá pegar. Posso? Eu tenho treinamento de formação, porém eu sou contratado em outra função, outra atividade. Posso eu operar essa pá carregadeira só porque eu tenho treinamento de pá carregadeira? Não, eu preciso ter a autorização da empresa. Para que eu tenha essa autorização, eu preciso passar pelo treinamento de reciclagem também. E aí sim a empresa vai me fornecer essa autorização. Então, para poder operar a pá carregadeira, além de eu ter o curso, eu ter a formação de operador de pá carregadeira, eu preciso também passar pela reciclagem da empresa, que ela vai me fornecer treinamento teórico e prático, porque aí sim eu vou ter essa autorização. Então eu vou ser capacitado e habilitado para poder operar a pá carregadeira. E também utilizar ela dentro dos seus limites indicados pelo fabricante. Onde que eu vou buscar essas informações? Lá no manual que a gente já citou anteriormente. Então, no manual vai ter todas as especificações daquele equipamento, daquela pá carregadeira. O que ela pode ou não pode fazer, qual que é o peso máximo de trabalho que ela suporta, que ela resiste durante essa movimentação, questão da sua estabilidade, durante a elevação
da concha, o que pode acontecer. Todas essas informações de capacidade, de limite operacional, de resistência, a gente vai buscar no manual do equipamento. Então é importante que a gente tenha sempre disponível com o operador, com a equipe de segurança, para que, se necessário, a gente tire todas as dúvidas. Tomar cuidado que às vezes a pá carregadeira é solicitada para fazer a movimentação e o transporte de alguns materiais, de alguns equipamentos, de algumas ferramentas de trabalho, e a gente precisa estar sempre atento à capacidade da pá carregadeira. Então, dependendo do tipo de atividade, não é a pá carregadeira o equipamento mais adequado. A gente vai ter empilhadeiras, a gente vai ter monques, guindastes, que podem fazer essa função. Normalmente a pá carregadeira não é muito utilizada nesse tipo de situação, para estar transportando ali máquinas, equipamentos, produtos acabados, pallets. Para isso vão existir empilhadeira, monques, enfim. Mas alguns a pá carregadeira faz. Então a gente precisa ter essa análise e lembrar das condições. Sempre estar verificando ali qual é a capacidade da minha pá carregadeira. Quanto que eu consigo trabalhar sem estar forçando o equipamento, sem estar também podendo ocasionar problemas relacionados à segurança, possíveis acidentes, tombamento do equipamento. Então eu preciso reconhecer quais são esses limites da minha pá carregadeira. Preciso ver lá, então, no manual, qual é a capacidade do meu equipamento para que eu tenha segurança durante essa operação. Os manuais das máquinas e equipamentos devem ser mantidos no estabelecimento, devendo o empregador dar conhecimento aos operadores do seu conteúdo e disponibilizá-los sempre que necessário. Então, como a gente acabou de falar, é através dos manuais, do manual do equipamento, que a gente vai conseguir buscar muita informação, ter muita informação. E aí, eu preciso ter isso disponível. A gente tem as máquinas mais modernas, que quando acontece algum tipo de problema nessa máquina, nesse equipamento, nessa pá carregadeira, aparece um código no painel. E aí esse código já indica qual é o erro, ou seja, qual é o problema que está acontecendo com essa pá carregadeira. Isso vai facilitar e muito o trabalho da equipe de manutenção, porque ela já sabe exatamente o que aconteceu e vai conseguir resolver rapidamente. Para isso, precisa ter ali o manual. É óbvio que a gente não vai conseguir ficar guardando o código de tudo, decorando. Então vai aparecer esse código ali no painel e aí o próprio operador, a equipe de manutenção vai lá no manual e vai checar. Bom, esse código aqui está dizendo para mim que é problema no óleo de transmissão, que é problema numa mangueira, que é problema de freio, que é problema elétrico, enfim. Então é importante a gente ter esse manual não só para esses problemas de manutenção, para esses erros, mas também para conhecer realmente a resistência, a capacidade do equipamento, para que a gente consiga ter mais segurança durante a operação. Então é algo bastante importante e que a gente precisa ter disponibilizado. De preferência que fique lá na máquina mesmo, na pá carregadeira, porque às vezes a gente tem operações que ficam mais afastadas, mais distantes, e se eu deixo às vezes no administrativo, eu dificulto um pouco esse acesso. Ou a gente pode ter cópias, então eu tenho um manual, vou guardar o original lá no administrativo, para não correr risco de perder, de sujar, danificar, mas eu faço algumas cópias e deixo na pá carregadeira, deixo na segurança do trabalho, deixo com o encarregado,
enfim, eu faço outras cópias para ter isso disponível, para quando for necessário a gente consiga facilmente estar consultando esse manual. Então, tomar muito cuidado para não perder, sempre que possível fazer outras cópias, porque pode danificar, pode sujar, pode sumir, enfim, é importante. E aí sempre que possível deixar uma via ali, uma cópia também na pá carregadeira, porque como a gente falou aqui, às vezes é utilizado na mineração, na área florestal, agrícola, na construção civil mesmo, e aí fica afastado, fica mais distante, às vezes quebrou essa máquina lá longe, e aí se eu não tenho manual, às vezes eu não vou conseguir estar identificando qual foi esse problema. Então é importante ter essa cópia, guarda lá o novinho, o original, no administrativo, para ter ali uma garantia, ou nos dias atuais, né, vamos digitalizar isso aí também, que facilita bastante, né, o pessoal está diminuindo cada vez mais o uso de papel, então vamos digitalizar esse manual, que facilita também, faz um arquivo, a gente consegue estar disponibilizando por e-mail, pelas redes sociais, aí, pelas mídias sociais, enfim, os aparelhos, os aplicativos de mensagem, isso vai facilitando bastante a nossa vida também. O importante é ter esse acesso ao manual. É importante que tanto o operador e a equipe de manutenção tenham esse acesso e consigam consultar sempre que isso for necessário. É vedado, em qualquer circunstância, o transporte de pessoas em máquinas e equipamentos motorizados. A pá carregadeira possui somente um assento e ela é do operador. Então, não dê carona no equipamento. É algo que parece óbvio para a gente, mas vira e mexe a gente acaba encontrando esse tipo de situação nas operações. A gente vê um operador andando ali nos degraus, um trabalhador andando nos degraus da pá carregadeira, às vezes absurdamente na concha, enfim, não é permitido. Só tem um assento, só é do operador. Dentro da cabine, não pode também, é para uma pessoa somente. A norma deixa bem claro que é transporte, movimentação de materiais. Em nenhum momento ela fala de pessoas. Então, para pessoas tem os equipamentos específicos. A gente vai ter o ônibus, a van, a Kombi, o veículo de passeio, a motocicleta, a bicicleta, que aí são veículos para pessoas, movimentação e transporte de pessoas. Mas não é o caso da pá carregadeira. É totalmente proibido. Então, seja no degrau, seja dentro da cabine, junto com o operador, seja do lado de fora, na concha, em qualquer parte. Não posso. Como também não posso estar movimentando essa pessoa. Já presenciei em operação também, trabalhador dentro da concha lá e sendo elevado para fazer uma manutenção, para fazer uma troca de lâmpada, enfim. Não é para isso a pá carregadeira. A gente já falou aqui, utilizar para os fins que ela se destina. E não é esse fim. Para esse tipo de atividade, plataforma elevatória, escada, andaime, existem os equipamentos apropriados para isso. Não é o caso da pá carregadeira. Então isso pode ocasionar acidentes gravíssimos, seríssimos, e é passível aí de medidas administrativas. Esse operador pode ser desde advertido verbalmente, por escrito, até suspensão e dispensa por justa causa. Não só do operador, mas também daquele trabalhador que estiver pegando essa carona, que estiver subindo no equipamento
de maneira inadequada. Então, muito atento com essa questão. É só a cadeira, é só o assento do operador. Não posso ter mais ninguém ali, seja do lado de fora, nas escadas, na concha, ou também na cabine ali junto com o operador. Isso atrapalha demais a visão, pode ter o acionamento de algum comando acidentalmente. Em consequência disso, a gente pode ter problemas gravíssimos, seríssimos. Então, em hipótese alguma, utilizar a pá carregadeira como um meio de transporte de outras pessoas, para dar carona, para elevar, para movimentar pessoas. É somente transporte de materiais, de equipamentos, enfim, movimentação de terra. Não é para movimentação, para transporte de pessoas. Isso pode causar grandes acidentes e, infelizmente, a gente às vezes ainda encontra isso nas operações. Então é algo que precisa evitar. Você, operador já mais experiente, ou você, operador que está iniciando nesse ramo, precisa ter essa consciência. Então, não é para dar carona. Da mesma forma, a gente precisa tomar cuidado também, que às vezes assume a operação de um equipamento e aí quer estar sempre utilizando o equipamento para fazer qualquer coisa. Vai para a refeição, vai para o banheiro, quer ir com o equipamento. Então não é, eu tenho que utilizar a minha pá carregadeira realmente quando eu for executar atividade. Não é para ficar passeando com o equipamento, andando com ele sem necessidade. Porque é um risco essa operação. Então sempre que eu puder evitar o uso da pá carregadeira, ok, somente utilizar quando realmente houver a necessidade. Eu preciso movimentar, eu preciso remover terra, aí sim eu vou utilizar a pá carregadeira. Ah, deu o horário do almoço aqui, nossa, mas eu estou longe. Aí eu venho passeando com o equipamento e às vezes é nesse momento que dá uma carona para alguém. Não pode. Então tem que ter o local apropriado para estacionar a pá carregadeira com segurança, calçar, freio de estacionamento, retirar a chave e vai ter que ir caminhando como outras pessoas também terão que ir. Então precisa ter esse bom senso, só utilizar o equipamento quando realmente for necessário, eu preciso fazer operações, ok, utilizo a pá carregadeira. Não preciso, eu consigo fazer de outra forma, eu vou só me movimentar aqui, eu estou indo lá buscar uma ferramenta pequena, eu estou indo para o refeitório, eu estou indo para o sanitário, para o vestiário. Evita ficar movimentando com equipamento sem essa necessidade, né? Faça só a operação com segurança, com a devida necessidade. Nos locais de movimentação de máquinas, equipamentos e veículos, deve-se estabelecer algumas medidas que complementem. Primeiro, regras de preferência de movimentação, distância mínima entre máquinas, equipamentos e veículos e também velocidade máxima permitida de acordo com as condições das pistas de rolamento. Então, onde eu tenho a presença de outras máquinas, de outros equipamentos e veículos, a gente precisa sempre observar algumas regrinhas básicas aí, internas também, de segurança. Primeiro, preferência. Normalmente é determinado que o equipamento que está com carga é que tem preferência. Então, tem um com carga, um vazio, o que está com carga vai ter sempre a preferência. Tem os dois com carga ou tá os dois vazios, de quem é a preferência? Gente, utilizar o bom senso, utilizar a educação na operação, no trânsito. Então, eu preciso sempre ser um operador prevencionista. Então, mesmo estando
carregado, tendo a preferência, eu preciso estar sempre atento aos procedimentos de segurança, atento aos outros veículos. Se eu estou sem carga, também redobrando a minha atenção. A gente vai procurar dar sempre essa preferência para o equipamento que está com carga, mas a gente precisa lembrar que existem alguns pontos cegos, ou seja, alguns pontos que o operador perde um certo campo de visão ali. Então, é importante sempre estar sinalizando as nossas intenções, utilizando a buzina quando necessário. Então, é outro item importante. Não é ficar acionando a buzina toda hora, sem necessidade, para cumprimentar alguém. Não é esse o objetivo da buzina. A buzina é para sinalizar, literalmente, quando eu estou fazendo um cruzamento, quando eu estou próximo de outras máquinas, de outros equipamentos, de pessoas. Então, sempre sinalizar as minhas intenções e verificar qual é essa preferência, sempre tendo aí como norte aquele equipamento que está carregado. Dá preferência para esse equipamento. Outro item importante, manter uma distância segura entre essas máquinas, equipamentos e veículos. Lembrando, a pá carregadeira é um equipamento grande, robusto. Se eu colocar ela do lado de um carro de passeio, por exemplo, a gente vai sentir bem essa diferença. E a sensibilidade que esse carro de passeio tem também. Então é importante que a gente mantenha essa distância de outras máquinas e outros equipamentos. Não só durante a movimentação, mas propriamente durante a operação. Então essa pá carregadeira, ela gira para lá e para cá. É importante que a gente observe o nosso raio de atuação para verificar tudo que tem à nossa volta, se é possível estar encostando em alguma outra máquina, equipamento, veículo, inclusive pessoas também. Então sempre verificar o nosso raio de atuação, até onde eu chego com o meu equipamento. Eu tenho espaço suficiente para trabalhar ali com segurança, né? E claro, obviamente também durante essa movimentação. Então mesmo que internamente ali na nossa operação, na nossa atividade, eu preciso estar sempre mantendo uma distância de segurança dos demais veículos, dos demais equipamentos, das demais máquinas. Sempre um cuidando do outro. Eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho ali. Podem existir outras máquinas, outros equipamentos, outros operadores. Então é sempre um cuidando da segurança do outro, para que a gente consiga minimizar essa probabilidade de acidente. E o terceiro item aqui, porém não menos importante, é a questão da velocidade. Então não é um equipamento aqui feito para correria, não é carro de Fórmula 1, não é veículo de passeio. Então é importante que a gente opere o equipamento com as velocidades compatíveis com as pistas de rolamento que a gente tem. Então, como a gente falou aqui, vai ter máquina que trabalha dentro de fábrica, indústria, tem um asfalto, tem um piso bom ali, tem máquina, tem equipamento que vai estar trabalhando na área agrícola ou florestal, então já tem um pouco mais de dificuldade, tem buraco, tem lombadas, tem desníveis, então tem que redobrar a atenção, vai trabalhar na mineração, em cima, às vezes, de montes. Então, eu preciso observar qual é esse piso, o tipo de trabalho que eu estou fazendo para que eu tenha essa velocidade compatível. Ah, Tiago, qual que é a velocidade permitida e adequada? É a mais segura. Cada operador precisa ter essa sensibilidade. Tem operações que você vai conseguir
andar um pouquinho mais. Tem operações que vai ser devagar, quase parando. Então depende muito das condições de piso que você tem ali, de via, onde, em cima do que a sua máquina vai estar trabalhando e propriamente da operação. Eu estou aqui movimentando, é uma rua de terra que eu estou trabalhando aqui, mas é plana, é lisa, eu tenho visão. Você vai conseguir andar um pouquinho mais. Eu estou dentro de uma indústria aqui, trabalhando numa obra, mas é espaço reduzido, rua curtinha, eu tenho outros veículos passando aqui toda hora. Então, velocidade reduzida. Eu estou lá na mineração, eu estou lá na florestal. Então, o operador precisa avaliar as condições que ele tem ali. Não só as condições de piso, as condições de via, mas propriamente as condições operacionais. O que ele tem em volta dele ali de equipamento, de outros veículos, de pessoas, de estrutura física, enfim, tudo que tem à sua volta ali, que pode encostar, que pode causar acidente, que pode trazer problemas. E aí ele vai conseguir definir, então, qual é essa velocidade adequada, velocidade ideal, que sempre a gente vai ter que seguir como a mais segura. Então vai ter momentos que eu consigo operar um pouco mais rápido, que eu tenho campo de visão aberto, que eu tenho um piso melhor, uma via melhor. Ok. Não tenho, condição aqui é diferente, o local apertado, piso desnivelado, eu estou com carga, mudou a situação. E a operação da pá carregadeira não pode ser feito na correria, na pressa, como a operação de qualquer outro equipamento. Então, precisa sempre se programar para fazer as atividades. Momentos críticos aí é sempre próximo do horário de refeição ou próximo da hora de ir embora, porque o operador quer adiantar o serviço, tá? Louco, o ônibus já está lá, está chegando. E aí vai nessa pressa, nessa correria, ou as próprias pressões do dia a dia, que a gente sabe que existe também. Precisa movimentar isso até tal hora, precisa descarregar tal coisa, precisa levar isso para lá, para cá, precisa abrir essa vala, enfim. Essas pressões, essa pressa, essa correria é inimiga da segurança. É comprovado aí sendo uma das grandes causas de acidentes. É notável a gente pegar dados estatísticos de acidentes para qualquer tipo de atividade, incluindo a operação de máquinas e equipamentos. A gente vai notar que sempre tem uma proximidade muito grande aí de horários de ir embora, de horários de refeição, que é quando a gente às vezes já está com a cabeça lá em casa, na atividade que a gente precisa fazer depois, no que vai ter para o almoço, e aí é onde acontece o acidente. Então, tomar cuidado com essas situações também. Preferência, de quem é a preferência, sempre seja gentil, educado, mesmo com carga ou vazio, tome as devidas precauções. Questão do distanciamento de segurança entre uma máquina, um veículo e um equipamento é importante. Qual é o seu raio de ação ali? Até onde a sua máquina pode chegar? Posso encostar numa estrutura, em outro veículo, em outro equipamento? E também nessas condições de velocidade. Então, não consigo determinar para vocês aqui, tem que andar até 10, tem que ser até 15, até 20. Isso vai variar de acordo com a operação, com o tipo de piso, e é o próprio operador que precisa ter essa consciência. Não, bacana, aqui dá para chegar até 15 por hora. Ok, tem segurança para isso, essa velocidade é compatível com as condições? Ok. Aqui não dá, não está legal, o piso não é bacana, é desnivelado, tem outros equipamentos, tem que ser 5 por hora. Se tiver que ser 5, vai ser 5.
Então precisa sempre fazer essa avaliação, ter esse senso crítico, pensar sempre no pior cenário, né, para a gente estar sempre preparado. Ah, por que não pode ser no melhor? Porque a gente relaxa. Então pensa sempre no pior cenário, que pode surgir uma pessoa ali, que pode surgir um outro equipamento, que pode tombar o equipamento, e aí a gente vai colocando na balança para conseguir chegar nessa velocidade adequada. Então não dá para falar aqui se é 10, 15, 20, 50. Vai depender desses fatores. Condições de via, condições de piso onde eu estou trabalhando e também o tipo de local, o tipo de operação que eu estou realizando. Então sempre fazer essa análise, lembrando segurança em primeiro lugar. Preciso entregar, preciso fazer atividade, sim, é a produção, a operação que traz o nosso sustento. Não posso travar isso. Porém, eu tenho que lembrar que é a minha segurança em primeiro lugar, que o não cumprimento dessas regras, desses procedimentos de segurança podem nos trazer aí problemas seríssimos, gravíssimos, acidentes. E aí tudo que a gente fez lá atrás vai ser perdido, não vai ter valor algum. Toda vez que eu tenho um acidente, tudo que eu fiz anteriormente ali é perdido, né? Não faz sentido. Então é importante a gente seguir rigorosamente com esses procedimentos.